Fala, rapaziada, beleza? Rapaziada, tá meio escuro aqui, mas enfim, dá pra vocês me enxergarem, né? Rapaziada, é... eu vou falar uma estratégia pra vocês que a gente usa na oficina. A gente faz tempo que não usa, na verdade. Porque já os mecânicos já começaram a perceber. Então agora, como eles já estão muito atentos, mas a gente usou muito. E usa ainda. Mas usa de vez em quando, tal, assim, tem que dar uma esquecida. Mas como o canal ainda é pequeno, eu vou contar pra vocês, vocês que me acompanham no início, vocês vão ter acesso a muitas informações, porque como o canal é pequeno, tal, poucas pessoas assistem. Tô com 204 seguidores hoje. Hoje é, sei nem que dia é hoje é março. Hoje deve ser dia, sei lá que dia. Deixa eu ver aqui se dá pra ver aqui. Pera aí, rapaziada. Hoje é dia 10 de abril, quinta-feira, 10 de abril, março, as ideias. 10 de abril. Que é o seguinte, quando meu irmão mudou da Pedreira pra Interlagos, eu não sei, eu pago um pau da porra pro meu irmão. Por quê? Porque quando ele veio com essa ideia, eu falei, ué, será que o meu irmão, eu fiquei pensando, será que o meu irmão já tava pensando nisso há muito tempo? Ou foi só ele mudar pra ter essa ideia? Não sei, nunca perguntei pra ele. Mas quando ele já tava com aquela estratégia aquela intenção, na verdade, estratégia não, intenção de 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 fazer um checklist decente, de fazer um checklist e tal. Vai fechar? De fazer um checklist, tá porra. De fazer um checklist, vai fechar outra forma? De fazer um checklist grande para poder usar, porque ele falou, vou mudar, né, eu vou para um condomínio, então eu preciso fazer um checklist, porque eu vou começar a atender carro diferente, eu vou começar a atender carro melhor, então eu preciso de um checklist bem feito e fazer os mecânicos preencher esse checklist, né? Aí beleza. Aí os mecânicos, é lógico, né? Não dão um braço a torcer nunca. É lógico que eles falaram logo de início, não, o Vanderlei é chato, o Vanderlei é enjoado, nada de fazer isso, pra que checklist, pra que isso e nada. E sempre boicotando, nunca querendo fazer, sempre boicotando. Mas beleza, boicotando e tal. Aí meu irmão falou, tá bom. Aí o que o meu irmão fez? Ele pegou um outro sistema de um vizinho do apartamento dele, que teve oficina, fechou a oficina depois que ele teve 16 apartamentos alugados. O cara comprou 16 apartamentos, alugou tudo. O menor apartamento alugado dele tem 92 metros quadrados. O menor que ele aluga tem 92 metros. Então ele falou, ele foi comprando apartamento e fechou a oficina. Só que ele na oficina dele, ele usava um sistema também local, não é nuvem, local. E ele tem no computador dele, tem no computador do filho, da esposa. E ele falou, usando lá tal. E meu irmão, conversando com ele, ele falou isso pro meu irmão teve uma ideia. Falou, eu posso usar seu sistema para criar uma ordem de serviço falsa? Eu pego a placa de um carro que eu já atendi, um carro antigo, um carro tipo uma X5, uma GLE, uma GLC, um Volvo XC90. Pego uma placa verdadeira de um carro desse que eu já atendi, monto um orçamento, coloco lá, tipo, bomba de combustível, óleo, filtro, lâmpada, pneu, enfim. Encho a ordem de serviço, coloco uma ordem de serviço do jeito que eu quero, antes de falar para os mecânicos. Então o meu irmão tinha um checklist na cabeça dele que ele queria implantar na oficina. Só que ele falou, Renan, vai ter muita resistência. Então, olha como Deus é algo inacreditável, cara. É impossível. O ser humano, eu já falei sobre isso. O ser humano é arrogante, prepotente, fala, Deus pensa assim, Deus gostaria assim. Nós pecadores querendo a arrogância, a prepotência, a audácia, a ousadia de imaginar como Deus pensa. Deus tem amor infinito, justiça infinita, inteligência infinita, onipotência, onipresença, onisciência, mas o ser humano acha que consegue pensar 0,00001% igual a Deus. Mas enfim, tem ser humano que ele não é arrogante. Ele não é arrogante, por isso que ele acha que ele pode pensar do mesmo nível que Deus. Não, Deus gostaria que fosse assim. É mesmo, é? Rapaz, aqui você
Para você conseguir imaginar, pensar o que Deus, ter certeza o que Deus gostaria, não, Deus quer assim. Como Deus quer assim? Tá na Bíblia? Tá na Bíblia? Manipulada pelo homem, né? Enfim, esse aí é um assunto polêmico, mas enfim, mas tá na Bíblia? Mesmo manipulada pelo homem? Não. Então, cara, então não sei se ele quer, não. Então, vamos, beleza. Aí o meu irmão montou um orçamento, ele pegou lá, ele fez 3, não, ele fez 4. Ele montou um orçamento com a placa de um carro que ele já tinha atendido, de uma Mercedes, de uma BMW, não, de uma Land Rover, de um Volvo. Cara, foi vários lá, acho que foram 5. É por aí. Ele fez Land Rover, Volvo, BMW, Audi e Mercedes, isso. Essas 5 marcas. Ele pegou placas, fez orçamento, cada orçamento ele colocou uma coisa e colocou todo o checklist que ele queria. Então ele guardou isso em casa. E ele pegava carro do condomínio, pegava um Yaris, por exemplo. Pegava um Yaris do condomínio e ele jogava aquele orçamento no banco. Tipo assim, com o nome de outra empresa que a gente já tinha. Meu irmão já tinha, quando ele mudou, ele já tinha uns 8 CNPJs no nome. Quando ele mudou para o apartamento dele. Então ele usava um CNPJ, o nome da empresa dele, da esposa dele, do sócio dele. Então ele pegava lá um CNPJ de uma empresa, tal, colocava o nome lá, montava o orçamento, que é de autopeça, até mesmo de serviço. Então meu irmão colocava um nome daquela empresa que ele já tinha, que se você pesquisasse no Google não ia aparecer Vanderlei José da Silva, não ia aparecer esse nome, ia aparecer outro nome. Então a pessoa podia consultar o CNPJ, mas ele colocou lá, montou o orçamento e jogava no banco do Yaris e levava o carro para a oficina dele. Por quê? Se o mecânico tivesse a curiosidade, mecânico é bem curioso, mas só para as coisas que ele interessa. Então aí o mecânico podia sentar lá dentro, ué, que é esse tanto de papel aqui? O mecânico podia dar uma olhada e falar, ué, Volvo? Ué, por que tá piscando o carregador? Ué, que estranho, o carregador tá piscando. Será que tá carregando? Peraí. Parou de carregar essa bosta. Deixa eu ver se aqui vai carregar. Peraí. Vou deixar o contato ligado pra carregar o celular. Eu acho que é no outro que carrega mais rápido. Peraí, deixa eu ver, eu acho que é nesse aqui que carrega mais rápido. Então, o meu irmão foi, montou e jogava dentro do carro. Jogava lá. Ah, ele ia levar um Yaris, ele colocava lá, sei lá, um orçamento desses que ele montou. Ele colocava no banco pra ver se o mecânico pegava e lia e falasse assim, pô, aqui dentro desse carro tem um orçamento de outro carro. Tem um orçamento de uma Mercedes, um orçamento de uma BM, de um Audi, de um Land Rover, de um Volvo. Ou uma Volvo, né? Acho que é a Volvo, né? E ele olhar e ele ler aquele tanto de observações que o meu irmão já queria colocar na oficina. Então ele tava esperando para ver se algum mecânico ia ler e falar. Ô Vanderlei, olha o que eu vi lá dentro do carro. Você viu? Esse carro aqui, esse Yaris, esse Gol, esse Polo, esse Palio, tá com o orçamento de um carro de luxo lá dentro. Você conhece essa oficina? Você conhece? Olha lá, olha que legal, olha que interessante essas observações. E meu irmão foi colocando. Levava um carro, deixava lá. Aí levava outro carro para outro mecânico mexer e colocava dentro do carro. Levava outro carro, outro mecânico mexer, colocava outro orçamento. E nada. Meu irmão foi colocando isso por uns 2 meses. Passaram-se esses 2 meses, um dos mecânicos comentou: ô Vanderlei, você viu aqui dentro do carro tem um orçamento de um carro tal, é do parente desse cliente, esse cliente tem outro carro? Meu irmão, não vi não. Deixa eu ver. Falou, caramba, essa oficina aí. Aí o mecânico, caramba, olha o tamanho da ordem de serviço, olha o tanto de observação. Aí o meu irmão se fazendo de doido, meu irmão, mas caramba, olha o tanto de observação, o cara escreveu isso. Foi falando pro mecânico, né, pra ver se o mecânico falava, que interessante, Vanderlei, isso aí é legal a gente colocar. Ô Vanderlei, isso aí é legal, olha que legal, não sabia disso. E meu irmão foi falando pra testar, né, pra ver se ele ia achar legal um ponto, achar errado outro ponto, questionar um ponto, refutar outro ponto, enfim. E meu irmão foi falando e ele olhando. Aí o meu irmão, cara, que legal, que interessante, vou até tirar uma cópia. Aí meu irmão me chamou, Renan, vem aqui, tira a cópia desse orçamento que o mecânico tal achou aqui no carro, que é legal, tem uns pontos aqui interessantes, vamos ver se a gente usa. Aí meu irmão pegou, eu fiz uma cópia de algo que a gente já tinha, né? Então, que a gente já podia fazer outra, mas tirei uma cópia ali. E na reunião, que a gente fazia reunião terça-feira,
ou uma hora antes de abrir a oficina ou uma hora depois. Os mecânicos sempre escolhiam. Nossa, que BMW linda. Desculpa. E na reunião, meu irmão comentou: o mecânico tal achou esse orçamento dentro do carro. O que vocês acham da gente implementar isso? Tinham mais de 130 pontos. O meu irmão colocou todos os pontos que ele queria. Todos os pontos. Colocava um ponto, pulava uma linha, deixava uma linha em branco. Colocava outro ponto, pulava uma linha em branco. E tal. De mais de 130 pontos que o meu irmão tinha colocado de propósito nesse orçamento, os mecânicos acharam interessante 7. De 130 pontos, 7. Aí meu irmão, tá, eu tô entendendo. E 7 pontos que não mexe nem um pouco com os mecânicos. Nem um pouco. Como assim não mexe com os mecânicos, Renan? Explica. Vou explicar. Que eram pontos que o mecânico não precisa fazer diagnóstico, que era um ponto que o mecânico não precisa fazer verificação no carro, que é um ponto que o mecânico não precisa ter responsabilidade sobre o carro. É tudo ponto que tira o cu do mecânico da reta. Curiosamente, de 130 e poucos pontos, um pouco mais de 130 pontos, 7 eles acharam interessante colocar. Esses 7, nenhum envolvia a responsabilidade deles. Aí meu irmão começou a perceber. Meu irmão falou: Renan, tá vendo porque isso aqui não vai pra frente? Tá vendo porque eu tô procurando ponto perto do Shopping Interlagos? Porque eu tô procurando ponto em Santo Amaro? Uma vez foi eu, minha cunhada, os meus sobrinhos pequenininhos. A gente foi na Travessa da Berrine. Era um lava rápido. Na Travessa da Berrine, o meu irmão foi ver um terreno lá. Eu não lembro, o meu irmão deve ter o endereço até hoje, mas eu não lembro. Eu sempre passo na Berrine de moto, fico olhando pra ver se eu lembro. Era um lava rápido. O meu irmão foi ver esse ponto de lava 2015, 2014. O meu irmão foi ver. A gente foi ver de sábado. Aí o meu irmão foi ver, abriu o lava rápido. Cara, cabia mais de 40 carros dentro do lava rápido ali. A Travessa da Berrine. Mal você tá na Berrine assim, você mal entrou. Não lembro pra que lado que era. Se era indo no sentido a Faria Lima, ou se era voltando no sentido Santo Amaro. Mas você mal entrava assim, tinha um lava rápido ali. Tem até hoje esse lava rápido. Eu sei, na verdade eu sei onde é. Eu só não lembro, agora de cabeça eu não lembro se é sentido Faria Lima ou se era voltando. Mas ainda existe esse estacionamento lá. Tem estacionamento lá até hoje. Mas beleza. Então, cabia mais de 40 carros. Só que na época, o cara tava pedindo, se eu não me engano, era 30 pau de aluguel. Na época, era 30 mil de aluguel. Meu irmão falou: Renan, impossível. Na época ainda meu irmão falou: se o cara cobrar uns 15 pau de aluguel, eu alugo. Porque cabe muito carro. Cabe carro pra porra. Cabe praticamente o dobro. Praticamente, né? O dobro do que cabe na pedreira. Meu irmão falou: aqui dá pra colocar fácil 10 elevadores. Dá pra você colocar o estacionamento larguíssimo. Acho que são 18 ou 20 metros de largura. Mano, maravilhoso o terreno. Então dá pra colocar elevador de um lado, elevador do outro. Ainda ficava dois corredores no meio. E sensacional. Ali daria uma oficina de carro de luxo. Puta que pariu, mano. É que o cara pediu exagerado, tá louco. 30 pau na época, acho que era 30. Beirando 30. Se não fosse 30 redondo, era beirando 30. Que meu irmão falou 30. O cara quer 30 pau. Não sei se era realmente 30 redondo. Então essa estratégia que o meu irmão usou na época foi muito boa. Mesmo que não, os mecânicos pediram para colocar só 7. Pediram não, aceitaram, né, acharam interessante colocar 7 pontos desse checklist que o meu irmão queria. Foi bom para até um estudo de caso, entre aspas, se eu posso dizer assim. Que meu irmão falou: de tudo que desses 130 e poucos pontos que eu desejo, os mecânicos aprovam 7? Um pouco estranho, né? Meu irmão falou: caramba, será? Aí meu irmão: caralho, será que eu tô trabalhando tão errado assim? Será que esses caras estão me boicotando? Será que esses caras odeiam tanto a gente assim? Porque de 130 e poucos pontos, querer 7 só? Aí beleza. Mas é bem interessante. Você tem oficina também, você tem que ter suas estratégias. Quando meu irmão mudou para esse condomínio próximo ali a Sargento Geraldo Santana, meu irmão pediu para vários amigos dele levar carro na oficina e não falar que era amigo. Meu irmão tava usando os clientes como cliente oculto. Cara, o meu irmão já usou primo como cliente oculto, já usou a cunhada dele como cliente oculto, já usou o marido da cunhada dele
da cunhada do meu irmão, o Gabriel, como cliente oculto. Então vai lá, pede isso, conversa assim para testar os funcionários. Várias vezes eu uso meus amigos, o Lucas, o Luiz. Ô Luiz, leva lá o carro na oficina lá, não fala que você é meu amigo, não fala nada, só vai conversando e vai me passando a conversa. Ah não, beleza, Renan, tá bom. Aí foi lá, ele me passando, aí eu fui no escritório dele, que é ali perto da João Dias, ali antes, ali onde faz aquela rotatória, no Expo Transamérica ali, tem um condomínio ali. Na hora que você entra pra fazer a rotatória, tem um condomínio lá direito, ele mora ali. E aí eu fui até lá de moto pra ficar no celular dele negociando com a minha oficina. Com a minha oficina, só pra ver o que os mecânicos estavam falando, usando ele, o Luiz como cliente oculto, usando o Lucas como cliente oculto. Então você sempre tem que fazer isso. Você tem que viver na base da estratégia. Quem tem oficina mecânica não pode vacilar um minuto. Um minuto. Vacilou um minuto, o nabo vai entrar grosso. Se você não gosta do nabo entrando em você, não vacila. Oficina mecânica não pode ter um minuto de vacilo. Um minuto, tá? Então é isso. É só uma questão, um ato que eu achei legal do meu irmão, achei estratégico do meu irmão e que eu adotei também. De você sempre tem que estar testando. Sempre ver. Pô, você deixa um negócio no carro, o mecânico nem comenta. Será que o mecânico viu? Se ele viu, por que ele não comentou? Ué, viu camalhete que fala? Um camalhete, acho que é camalhete, né? De papéis. Não pega pra ler? Não é curioso? Será que não é curioso? Ah, Renan, não sou não. Ah, tem certeza? Mecânico não é curioso com a vida do outro? Do próximo? Tá bom. Acredito que mecânico não é curioso. Mas enfim. Então, sempre tem a sua estratégia, tá bom? É nóis, fiquem com Deus, até a próxima.